Graça e paz sejam multiplicados na vida de todos os irmãos, hoje e sempre, mas de maneira especial que sejamos encontrados em contato com a palavra do Senhor, seja lendo-a, ouvindo-a, conversando sobre ela, e que dessa forma, pela palavra de Deus, o Espírito Santo habite ricamente em cada um dos irmãos também. A mensagem hoje tem por base o texto do Antigo Testamento, do Salmo 146, que começa com as palavras: aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Que Deus envie seu Espírito Santo para a nossa compreensão do texto e confiança na mesma. Amém. Podem sentar-se. Muito bonito o texto do Evangelho também, né? Muito forte, né? Esse texto que só é encontrado em Lucas. Na nossa Bíblia, nós temos ali o título, né? A parábola, né? do rico e Lázaro. Em outras Bíblias não temos esse título, né? E tem-se a impressão que é um fato, né? E não uma parábola contada por Jesus, mas sim um fato. Em vez de estudar aquele texto, né, de Lucas, eu me propus a procurar aqui no livro de Salmos, no Salmo 146, para ver se a gente encontra aquelas pessoas, né, o rico e Lázaro, quem sabe o Abraão também, né, no texto do Salmo. Né, me propus a fazer essa leitura do Salmo 146. Procurando aí, vamos ver se a gente encontra, né, o rico e Lázaro nesse texto do Salmo também. E o capítulo 146 de Salmo, ele começa da mesma maneira, com a mesma palavra que o Salmo 147. Com a mesma palavra que o Salmo 148, que o 149, que o 150 começam. Todos eles começam com a mesma palavra, aleluia. Na língua hebraica, né, quando nós temos duas consoantes repetidas, especialmente a letra L, né, nós temos um gesto, né, uma ação de olhar para cima, de louvar, né? Aleu, né? Louvado seja quem? Yah, Deus. Louvado seja Deus, louvem a Deus. Então essa é a primeira palavra, e ela aparece nos dois primeiros versículos mais vezes. Na nossa tradução ela não aparece muito bem, né? Não fica nítido, só aparece uma vez o aleluia. Mas quando lemos ali, que todo o meu ser te louve, também temos a palavra aleluia aqui, né? Com uma grafia um pouquinho diferente, né? E no versículo 2, né? A vida inteira eu o louvarei. De novo a palavra aleluia aqui presente. Interessante o salmista trazer essa palavra para nós, né? O evangelista Lucas, ele fala de céu e de inferno. A bem-aventurança máxima, ou o castigo mais terrível de todos, né? E nos coloca diante dessa perspectiva. E aqui o salmista, não, né? Ele faz um convite para nós, né? Louvemos o Senhor, aleluia, rendamos graças a Deus. Será que podemos dar graças a Deus? Deveríamos dar graças a Deus? Temos motivo para tanto? Será que Lázaro tinha motivos para louvar a Deus? Será que o rico tinha motivos para louvar a Deus? Interessante essas duas figuras, né? Quem aqui gostaria de ser que nem Lázaro? Não costumo perguntar, né? Ninguém se manifestou, né? Ninguém gostaria de ser que nem o Lázaro e que nem o rico. Quem gostaria de ser que nem o rico? Como é que são as nossas orações? Nós pedimos para Deus: Deus, me faz igual Lázaro ou me faz igual o rico? Acho que a gente pede, né? Deus, me dá a vida que o rico teve. Tem muita gente pedindo isso, né? Festa o tempo todo. Ter condições de ter empregados e vida boa, bebedeira, né? Tem gente que quer, que pede isso, muitos pedem isso, né? Tranquilidade, segurança financeira. Ninguém pede: Deus, me dá a vida que o Lázaro teve. Uma vida cheia do quê?
de problemas, o texto de Lucas fala em doenças, né? Em pobreza, em dificuldade. Mas tem pressuposto ali também as riquezas que o Lázaro teve em vida e o rico não teve. Porque na morte, aí ficou assim, evidenciado que o bem-aventurado era o Lázaro e não o rico. A alegria do rico durou pouco, a do pobre durou para a eternidade. E é interessante o que significa para nós também a nossa cerimônia de sepultamento. Como é que vai ser? É um assunto que o pessoal não gosta de falar nem de ouvir falar, mas chega a hora para todo mundo, né? E aqui chegou a hora, no Evangelho, né? Chegou a hora do Lázaro e chegou a hora do rico. Morreram. Como é que foi a cerimônia de sepultamento dos dois? Diante de Deus, ele não enxergou apenas aquilo que aconteceu lá no cemitério. Perante Deus, está descrito no Evangelho de Lucas que os anjos gritaram aleluia junto do Lázaro, porque o Lázaro foi acolhido lá nos céus. Enquanto que, qual foi o testemunho de fé? Porque nós temos uma cerimônia, né? Quando nossos irmãos falecem, isso é um testemunho de fé que nós damos. Não é apenas um ritualzinho. Não, nós nos colocamos aí, ou junto do Lázaro, ou junto do rico. Como é que o rico foi sepultado? O corpo dele foi devolvido para a terra. Simplesmente. Não teve festa no céu, não teve acolhida. Não teve gritos de aleluia da parte de ninguém. Quem você quer ser? O rico ou Lázaro? Lázaro, já em vida, teve as suas bênçãos espirituais. Embora fisicamente era um pobre coitado, um explorado. Mesmo depois da morte, o rico ouviu e fez o quê? Ele disse, Abraão, pega esse cara que está do teu lado aí, ó, manda ele fazer isso, aquilo e aquele outro. Mesmo depois da morte, o rico não conseguiu mudar a compreensão que ele teve daquele um que certamente ele viu em vida, mas já durante a vida havia um abismo muito grande que separava os dois, e na morte também. O salmista ele nos convida, né? Primeiro ele convida todo mundo, né? Aleluia, né? Louvemos a Deus. E aí ele fala de si mesmo, né? O meu ser, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu viver. E aí o texto ele muda um pouquinho de rumo, né? Aí o salmista ele faz uma recomendação para as pessoas do modo em geral. Para as pessoas de sua época, não sabemos quem é o autor desse salmo. Alguns sugeriram que poderia ser o Ageu. Outros sugeriram que seria o Zacarias. Mas não há nenhuma base concreta para se dizer que realmente foi esse ou foi aquele. Mas acho interessante, né? A gente imaginar quem é o autor, como é que ele viveu, né? Do Evangelho sabemos, né, que foi o Lucas, né? O evangelista Lucas, o médico. Aqui não sabemos com certeza quem foi. Se foi um sacerdote, um profeta, um empregado do templo. Suspeita-se que foi no período pós-exílico, né? Quando o povo já retornou para Jerusalém e já via a cidade de Jerusalém de outra forma, como lugar da habitação de Deus. E Jerusalém aparece também no nosso texto. O autor conversa com Jerusalém. Ele conversa de uma maneira que mostra que as pessoas do passado não valorizaram Jerusalém, perderam, o povo de Israel perdeu Jerusalém, foram exilados. O Amós fala sobre isso, né? Vocês líderes, vocês ricos, vocês que ficam festando e não se incomodam com o rumo que a nação está tomando, não se importa com a vida espiritual, não se importa com a salvação de ninguém, com o bem-estar, com o cuidado de ninguém, vocês vão ser os primeiros a serem exilados, e aí não vai ter mais banquete, que nem aconteceu para o rico também, né? Mas que o rico aparece também no texto de Amós, né? Se procurássemos o rico e Lázaro, lá no texto de Amós, capítulo 6, versículos 1 a 7, também os encontraríamos lá. Mas estamos aqui, procurando-os, né?
procurando-os aí, no Salmo 146. Já vimos que temos louvores aqui no Salmo, que nem os anjos louvaram a Deus quando Lázaro morreu, né? Agora o salmista, ele conversa com as pessoas da sua época, também conosco. Parece que ele sabia que nos dias de hoje nós estaríamos nos preparando para termos uma eleição, daqui a uma semana, né? E aí, o salmista diz aqui no versículo 3, não ponha a sua confiança em pessoas importantes, em príncipes, né? Temos em algumas bíblias, né, essa tradução, né, em príncipes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Esse ajudar na língua original tem uma conotação também de salvar, não é apenas uma simples ajuda, mas uma ajuda que liberta de uma situação ruim. Pessoas não podem nos ajudar efetivamente, não podem nos ajudar a lidar com os nossos piores problemas. O nosso pior problema que o rico teve, que o povo de Israel do Antigo Testamento teve, e que nós também temos, é o nosso pecado. O nosso pecado que faz com que bancos de igreja fiquem vazios. Nosso pecado que faz com que pessoas não prestem mais atenção para a palavra de Deus. E diga-se de passagem, o pior pecado do rico e dos irmãos dele, que também seriam condenados ao inferno, foi o pecado de não atentar para a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, a vontade de Deus, não significava mais nada para eles. Estavam muito ocupados com a sua riqueza, com aquilo que foi criado por Deus, para beneficiar a cada um de nós, para nos aproximar de Deus. Mas foi utilizado com outro propósito. A confiança foi posta em líderes. E lembramos aí que o primeiro rei do povo de Israel, o rei Saul, não foi proposto por Deus. Deus não disse, povo de Israel, vamos mudar esse sistema de governo. Vamos mudar de teocracia para monarquia. E eu tenho um rei que é um filé, o homem é bom. Ele vai governar vocês direito. Não, não foi assim. Não foi Deus quem propôs. O povo olhou para os sistemas de governo dos povos vizinhos e pediram, profeta Samuel, conversa com Deus. Nós queremos um rei. Mas por quê? Não é bonito. É bonito, os povos vizinhos fazem. Eles têm rei. Aí quando chega na época do ano em que está todo mundo meio calmo, para dar uma agitada, o rei promove uma guerra. Escolhe uma nação vizinha aí e faz uma guerra. E nós temos que ficar aí orando para Deus, pedindo libertação. Nós queremos um rei, porque o rei vai estar perto de nós. Deus a gente não enxerga. Nós queremos as coisas do aqui e do agora. Então o salmista aqui, ele diz, não ponha confiança em pessoas importantes. Né? Diz o versículo 4, quando estas morrem, voltam para o pó da terra. Aqui a palavra é a mesma palavra usada lá em Gênesis, né? Adão. Para Adão, ou Adamá, a terra, quando Deus formou a terra. Né? Então, as pessoas, por mais ricas, por mais influentes que sejam, seja o rico da história do rico e Lázaro, seja os nossos governantes, quando morrem, voltam para o pó da terra. E naquele dia, para eles, tudo se acaba, os seus sonhos, os seus planos, as suas ideias. O sofrimento continua, e a gente viu isso no Evangelho de Lucas. O rico foi para o inferno, e o tormento lá foi terrível. Mas os planos para a vida, para o aqui e agora, se foram. Morrem. Por isso o desespero de quem não crê em Deus, diante da morte. Ele não tem esperança, né? Porque a esperança, o próprio nome já diz, né? 1 Coríntios sugere isso também, que a esperança, ela vai terminar quando nós morrermos, porque daí a gente vai para o céu. Estaremos já naquela realidade que hoje nós esperamos, aguardamos. Nós cristãos, não deveríamos usar muito a palavra esperança para as coisas daqui da terra. Né? Eu tenho esperança de que vou comprar uma casa, esperança de que vou comprar um carro, esperança de que vou ser promovido no meu emprego. Tá, isso também não aconteceu ainda, essas coisas todas, né? Mas a esperança, ela tem a ver com vida eterna. Quem tem esperança cristã, não tem esperança de melhorar de vida aqui na terra.
Deus há de abençoar também com isso. Mas a esperança cristã é de que nós vamos para o céu, que nem o Lázaro foi. O Lázaro teve esperança. O rico, ele já tinha tudo, né? Não precisava esperar por nada. Achava ele que tinha tudo. Quando morreu, lhe faltou a esperança. Aonde você tem a tua esperança? Aonde você põe o teu coração, a tua alma, o teu empenho, a tua sabedoria? Nas coisas desse mundo, nas riquezas desse mundo? Ou nas coisas que são do alto? Naquelas coisas que um dia vão se acabar, para chegar também o dia da morte, e isso parecia assim que é o fim, que não tem mais nada depois. Parece que toda a vida espiritual, ela foi frágil. Por quê? Porque ela foi apenas da boca para fora. E aí, na hora da morte, falta a fé. Será que vai faltar só naquela hora? Ou nunca teve? Sempre demonstrou sua fé, sua esperança nas coisas desse mundo. Versículo 5. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó. Feliz aqui também é uma palavra importante. Bem-aventurado. Na língua grega temos a palavra Macários, né? Bem-aventurado. Jesus Cristo fala muito disso, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, né? As bem-aventuranças, né? Feliz é o homem que, temos aqui também no Salmo 146. Feliz é quem tem a sua ajuda, a sua libertação do Deus de Jacó. E olha só, o nome de Deus aqui já está linkado com o nome de Jacó, que tem tudo a ver com os patriarcas. Lá em Lucas, né? Aparece o Abraão, lá no céu, conversando com o Lázaro, né? Aqui no Salmo aparece Jacó, né? O Deus de Jacó, Deus que escolheu os patriarcas, o Abraão, o Isaac e o Jacó, e do Jacó, então, fez todo o povo de Israel, e finalmente do povo de Israel veio o Salvador. Tudo isso vem junto aqui, né? Todas essas ideias, junto dessa expressão, né? Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, porque Deus cuidou do povo de Jacó, do povo de Israel, já. Isso está comprovado, essa promessa de Deus já foi cumprida. Feliz aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. E aí, a partir de então, parece que vem uma descrição. Quem é Deus? Nós confessamos no credo apostólico, como é que é? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. No livro de Atos e em outros livros também aparece, né, a menção a Deus e vinculando com a criação, né, é o Criador de tudo que há. E os próximos versículos falam, né, descrevem para nós quem é esse Deus em quem o salmista tanto confia. Temos uma apresentação, uma confissão de fé aqui, né? O meu Deus é esse. E quando lemos o texto aqui, nós lembramos que quem falou esse texto também, muitos anos mais tarde, foi o próprio Jesus Cristo. Quando ele estava começando o ministério dele, e João Batista estava preso, mandou os discípulos de João Batista perguntar para Jesus: você é o Messias? Ou nós temos que esperar algum outro? E aí Jesus Cristo disse: presta atenção no que está acontecendo. E aí citou Isaías, que também cita esse salmo aqui. O texto é muito próximo, né? Vamos ver o texto, o que ele diz, né? Quem é Deus? Versículo 6, é o Criador do céu, da terra e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Que Deus maravilhoso é esse! Em meio aos nossos problemas, dificuldades do nosso dia a dia, de hoje, podemos lembrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Prometeu para Jacó, para Abraão, e cumpriu, enviou Jesus Cristo. Versículo 7, ele julga a favor dos oprimidos, diz outra versão bíblica. Aqui temos dos que são explorados, né? Tem um cheirinho de Amós aqui também, que fala para a classe dominante do povo de Israel, né? Vocês vão ser condenados, vão ser os primeiros a sofrer o castigo. Por quê? Porque vocês exploram os outros, né? Então aqui temos esses explorados também, que eles são cuidados por Deus. Deus defende aqueles que não têm como se defender, aqueles que são oprimidos e explorados. Cuida,
para você não oprimir, não explorar ninguém. E quando você é oprimido ou explorado, te prepara para se defender, mas a primeira defesa está em Deus. Deus é nossa defesa. Se Deus não nos defender, a nossa causa sucumbe e nós somos derrotados. Versículo 7, ele julga a favor dos que são explorados, dá comida aos que têm fome, o Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos, faz com que os cegos vejam, o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. São palavras que Jesus Cristo repete lá em Lucas, né? No Evangelho de Lucas, quando ele é consultado, né, pelos discípulos do João Batista. Jesus diz, tudo está acontecendo. O que a Bíblia anunciou sobre o Messias se cumpre em mim. Então nós temos aqui também, nesse salmo, uma anunciação, uma profecia da vinda de Jesus Cristo. Esse salmo se cumpre no ministério de Cristo. A nossa segurança está em Jesus unicamente. Versículo 9, o Senhor protege os estrangeiros, assim como protegeu o povo de Israel lá no Egito, durante o período da escravidão, e depois quando o povo de Israel foi peregrino, o próprio Jesus Cristo também foi peregrino aqui entre nós. Por isso Deus tem um cuidado especial para com o peregrino, o estrangeiro. Por quê? Porque ele não está na sua pátria, ele não conhece bem a língua, não conhece bem os costumes, e muitas vezes é humilhado e desprezado por isso. Deus cuida dos fragilizados, né? O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra, Ele ajuda as viúvas e os órfãos, esses dois que sempre aparecem juntos, em diversos lugares da Bíblia, né? As viúvas e os órfãos. Mas, olha o rico aparecendo aqui de novo, o rico do texto lá do rico Lázaro. Mas faz com que fracassem os planos dos maus. Tem um mal fazendo um plano contra você? Não faça um plano mau de volta. Entrega a tua causa nas mãos de Deus, para que Deus seja o teu defensor, para que você não precise promover a tua defesa. Quando Deus defende, a causa certa é garantida, é ganha. E Deus abençoa e cuida, mesmo em meio à desgraça. Quem diria que o abençoado era o Lázaro e não o rico? Hoje também, se você está sofrendo e muito, quem sabe nesse momento Deus está dando para você a maior das bênçãos que Ele tem para te dar. Está fazendo com que você tenha sofrimento e alegria, vitórias e derrotas na medida certa, para não desiludir dEle, para não perder a esperança nele, para não depositar demais a esperança nas coisas deste mundo. E aí o salmista conversa com Jerusalém, finalmente, né, com Sião. O Senhor será rei para sempre, ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente, e nós estaremos lá. E junto com os anjos que acolheram o Lázaro, nós também seremos recolhidos por eles, poderemos cantar junto deles, aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque Ele tem cuidado do seu povo. A recomendação de Abraão para todos nós, né, é que prestemos atenção na palavra de Deus. É a palavra de Deus, é Moisés e os profetas que tinham a anunciação do Messias. E esta palavra, ela poderia ser ouvida por qualquer pessoa naquela época e promoveria salvação, trazendo a confiança em Jesus Cristo, o Messias. Esta mesma palavra está hoje diante de nós, expondo o mesmo Deus, revelando o mesmo Salvador para cada um de nós. Glória seja dada a Deus, que abre esse caminho para nós, o caminho da palavra de Deus, que nos leva para o céu e nos permite dizer já aqui na terra, aleluia. Durante todo o tempo da minha vida, eu quero louvar a Deus, porque nele eu tenho confiança, porque Ele é libertador, Ele é salvador. Aleluia aqui na terra, aleluia lá nos céus. Amém.